Estou hoje com a minha colega, é doutora também, é engenheira eletrotécnica, o doutoramento em engenharia civil, e a Elizabeth da Cunha Cordeiro, ela nasceu em França. Ela é francesa de nascença, mas tem as suas origens portuguesas. Então, foi em Portugal, onde ela está, que ela encontrou seu verdadeiro lar, né? Seu home. Ela é mãe também, dedicada, protetora, né? Tem seus filhos aí. E ela também trabalha como investigadora, como nós falamos no Brasil, pesquisadora, né? Investigadora auxiliar no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que é uma referência de pesquisa, né, científica em Portugal e no mundo, que teve o professor Lessa, não é, Sim, Elizabeth, que é sim. uma referência também para engenharia de produção contra incêndios em Portugal, né? Então ela faz longas viagens para o seu trabalho também e descobriu a sua paixão pela escrita. Então ela a Elizabeth tem um currículo bastante interessante, né? E eu não vou aqui ler aqui algumas coisas aqui para não me perder, porque é muita informação, mas melhor do que eu, ela mesma vai poder falar um pouco mais do seu trabalho e, sobretudo, na escrita, que é a sua paixão de fato, né? Elizabeth, muito obrigado por estar aqui hoje conosco, né? Pelo seu tempo. Olá e boa noite. Obrigado pelo convite. Aceitei de muito bom agrado. E então especialmente falar na parte da escrita, porque é o meu hobby e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, digamos, nos meus tempos, de lazer. É uma das coisas que eu mais faço atualmente, é mesmo a escrita. E Tá ótimo, então. Pois é, então, Elizabeth, a gente, assim, na sua formação técnica de engenheira, com doutoramento também em engenharia, né? Engenheira eletrotécnica, com doutoramento em engenharia civil. Então, é uma área bem técnica, bem específica, não é? E que, entre aspas, para muitos, talvez, não conseguem associar essa parte técnica com a escrita, com a literatura. E a gente sabe que isso não tem nada a ver, mas vamos aqui explicar, de repente você pode falar o que é que te motiva, né, a escrever os teus livros, os teus escritos, que não estão associados, né, faça de passagem, não são livros técnicos, né, mas e tal. Então, o que é que te motiva, o que é que te motivou e te motiva a escrever os teus livros? ah, trabalho é trabalho, como se costuma dizer. Pesquisa é pesquisa, é a minha área, é a minha, digamos, formação profissional, trabalhar na área da investigação, só que a gente às vezes tem que arranjar um escape até para pensar em outras coisas. E eu comecei a escrever, foi mesmo nesse escape, um pouco uma terapia, e comecei a escrever. Tenho longas viagens, para ir para o meu local de trabalho e voltar. Costumo ser de manhã, vou sempre a trabalhar, mas à noite já não há cabeça para trabalhar e pensarem na parte da pesquisa. Então, ouço uma coisa, dizem uma coisa, vejo uma coisa e ponho depois em palavras o pensamento que me leva por aquela frase que ouvi, ou um comentário, ou algo que eu vi, ou algo que eu vivi naquele dia, ponho em palavras, num texto, ou num poema, ou seja o que for. É uma terapia para mim, é um pouco fazer. As pessoas fazem meditação e eu escrevo, é um pouco nesse sentido. Interessante. Eu gosto dessa associação, né, que a escrita é uma terapia, né? Interessante mesmo, né? A frase dos antigos navegadores, né, falava-se, né, que navegar é preciso. Então, talvez para ti escrever é preciso, não é? É uma terapia. Bom, É. então, aí escreves, né? Então, interessante isso. E o que te levou, o que te motivou a escrever o teu primeiro livro, né? O qual foi publicado esse ano agora, né? 15 de junho de 2024. Então, o que é que te levou a escrever o primeiro livro? E o porquê do título do livro, que é bem interessante, né? No fim, foi a escolha do infinito. Inclusive, aqui, né? Aqui é a foto que foi tirada e é a capa do livro, né? É bonito aqui esse background eu coloquei, né? Já para em homenagem ao livro. Então, o que é que te levou a escrever o primeiro livro? E o título também é interessante, né? Bem intrigante também, eu acho. Eu comecei a escrever, a achar esta forma de terapia em 2023. Escrever, já escrevia algumas coisas, mas não. Comecei a escrever e a publicar nas redes sociais, e ia publicando. E em 2024, por um acontecimento que aconteceu,
uma coisa que marcou profundamente, decidi agarrar no livro e publicá-lo. Já no início de 2024 tinha mandado para editoras pronto, para perceber, até para tentar perceber como é que era a forma da publicação, porque os textos que saíam, as pessoas gostavam, viam que eram interessantes, e foi naquela, mas sim, nunca no sentido de tentar perceber como é que era a publicação, como é que qual era todo o processo da publicação. E com o evento que aconteceu em meados de 2024, decidi, não, vou publicar, e publiquei o livro, agarrei, publiquei. A escolha do título, eu gosto muito do símbolo do infinito. Para mim o símbolo do infinito está presente basicamente em tudo, e no fim foi a escolha do infinito, é que no fim foi a escolha do amor. O amor é o infinito para mim, e então foi por aí. É daí que vem a escolher o infinito, que é escolher o amor. Na vida que a gente escolhe, as coisas têm que ser feitas com amor, e para mim o amor é uma coisa infinita, e então foi daí que veio o título do livro. E foi mesmo, e publicar, e pronto, e como este livro, só para uma à parte, as verbas que é feita da venda do livro é para dar a alguém que me toca profundamente no coração, e então é o que se vende, é para essa pessoa, para ajudar essa pessoa. Bonito, né? Que bonito, realmente. O título, realmente, agora com a sua explicação, eu não sabia. Tem até poxa, uma fortaleza em si. O título em si, por si só, já é forte, né? Assim, bonito, né? É bonito essa associação. Obrigado por compartilhar a história por trás do título. E é um livro de pensamentos, né? São pensamentos, são justamente reflexões que você fez, né? Uhum. Tem ele aí para mostrar, porque eu tentei comprar, eu tenho que comprar agora. É bonito, então, tá vendo aqui? Muito bonito o livro. Olha, pensamentos São, perdidos. são pensamentos, digamos, pensamentos, estados de espíritos do momento, É, que eu pus em papel, e agora, quando leio e consigo associar cada pensamento, quando é que o escrevi, e as pessoas que o leem, dizem que conseguem ligar esse pensamento à própria situação dela. Há situações que vivem, aquele pensamento podem no associar à sua própria vida, à sua própria situação, a uma situação que viveram, e tem, é mesmo, pensamentos perdidos. Não estão ligados uns aos outros, não, são mesmo pensamentos perdidos. Não existe uma ligação de um para o outro, não tem nada a ver. No momento estava num estado de espírito, escrevi uma coisa, no outro isso. momento tinha outro estado de espírito, escrevi outra coisa. Não, É nesse interessante, sentido. interessante, isso gostei. E é um livro que já está já a ser vendido pelas principais plataformas, né? Posso aqui citar, não estou aqui, a Amazon, por exemplo, também as principais livrarias de Portugal, não é? Então pode-se Uhum. comprar facilmente, não é? Que bom, que Sim. bom. Obrigado, Elizabeth, por poder explicar né, o livro em si, esse primeiro filho, né? O primeiro filho literário, né? Que foi materializado. E então, falaste sobre o primeiro livro, que interessante essa história dele, que ficou mais claro também, e o título, sobretudo o título também. E dentro desse contexto de publicar, de escrever livros e publicar, então tens mais livros a serem escritos ou a serem publicados, estás a escrever mais livros? Tenho mais dois livros. Um está na fase de edição, é um romance, que tem factos verídicos e ficcionais, mas é um romance que foi uma grande terapia, como eu costumo dizer, ajudou muito a escrever aquele romance, para mim, na questão da terapia, e atualmente está numa fase digamos, de publicação e edição para ser depois publicado. Há várias editoras que estão interessadas, e uma pessoa tem depois também pensar em com qual editora que vou escolher. Ainda estou nessa fase, mas é um livro que fui escrevendo. E como eu disse, faço muitas viagens de comboio, e para ter a certeza de que estava a escrever estava a ser bom, ou se era interessante, se as pessoas achavam interessante ou não, eu sentava no comboio, sentava-se alguém ao pé de mim e eu perguntava à pessoa: olha, não se importa, gosta de ler?
Mesmo assim, gosta de ler, e as pessoas diziam, sim, gosto, não se importa de ler este capítulo, faz favor. E as pessoas liam, e depois, e leem, eu ainda continuo a fazer isto, porque podemos sempre melhorar as coisas, e as pessoas diziam, interessante, como é que acaba? Onde é que eu posso comprar? E depois eu perguntava, e as pessoas dizem, não, logo no início, o primeiro parágrafo prende-nos à história, a gente quer saber o que é que vem a seguir. Claro, e quem lia depois dava, olha, o livro não está publicado, mas como você leu, dê-me o seu e-mail que eu envio por e-mail e você pode ler antes de ele sair em publicação e assim fica a saber a história toda. E foi assim que fui escrevendo o livro e depois foi uma forma diferente, era tentar perceber se o que eu estava a escrever era realmente bom ou interessante, ou não, e usei claro que todos os meus amigos, especialmente amigas, já o receberam, já até diziam assim é fácil ler, porque eu ia mandando capítulo a capítulo, à medida que acabava um capítulo enviava, elas, assim é fácil ler, continua, não pares, está é muito bom um livro, não pares. E claro que havia sempre alguém que dizia: olha, se calhar se juntares uma coisa, se calhar se pensares em alguma coisa diferente, se calhar se fizeres não sei o quê. Foi um processo muito engraçado a escrita desse romance. Foi, digamos, foi uma coisa completamente diferente do meu primeiro livro. Depois tenho uma continuação do meu primeiro livro também, que são Pensamentos Perdidos, que eu uh, continuo sempre a escrever porque acho que é muito importante. Uh, Até é uma forma do meu estado de espírito e a pessoa perceber qual é que é o meu estado de espírito. E eu mais tarde também ler e vejo qual é que é o meu estado de espírito, mas esse ainda vai demorar a ser publicado, ainda está na sua fase inicial, já tem muitas e muitas coisas escritas, mas ainda está demorado. Só sei que tem uma data para ser publicada, mas ainda falta para chegar lá, ainda vai passar um tempinho antes de ser publicado. Podemos aguardar aí para o próximo ano, né? Em breve, coisas a chegar, né? Próximos livros aí. Próximo ano espero que seja, digamos, será o romance e depois no ano seguinte será o meu terceiro livro. Olha só. E interessante você falar essa experiência de você escrever o livro, né? Do romance aos poucos e ter feedback de pessoas desconhecidas, né? Também amigos e tal, mas pessoas que não te conhecem aleatoriamente. Então, acho que de repente até o feedback delas é bem genuíno também, porque não tem o compromisso de não, sabe, de satisfazer o escritor. Não, olha, eu gostei de fato, né? Então, que bom, que bom. Olha, interessante isso aí. O É, feedback, né? eu estava a receber o feedback dos amigos e a gente pensa, olha, às vezes eles dizem as coisas para não nos magoar ou tentam É, ser mais suave ou para não ficarmos tristes. E então, como eu são, digamos, hora e meia para um lado, hora e meia para o outro, à vinda sempre para casa do trabalho, faço a questão. Vejo se alguém está ao meu lado, se é uma pessoa interessada, que nota-se quando as pessoas gostam de ler ou não gostam de ler, eu e faço ainda a questão a perguntar se gostam de ler, importa-se de ler, mas é uma maneira da gente também ter um feedback e saber, olha, sim, sim. está. É verdade. Se me permite, só eu lembrei de uma situação que interessante que eu vivi essa há um tempo atrás, acho que foi ano passado, talvez, possivelmente. Eu fui a gente chama de charity shop, né, que é uma loja de caridade que se tem muito em Londres, para fazer algumas doações que eu tinha e tal. E aí, quando eu cheguei nela, eu escutei uma música dentro da loja, ao fundo, mas tão bonita, tão boa, uma música assim, instrumental, que parecia uma música medieval, mas muito bem trabalhada. E eu não sou muito de perguntar, mas eu não consegui não perguntar. Eu fui perguntei para o atendente lá, o rapaz que estava lá, perguntei, vem cá, essa música, quem que é? Você tem o CD, alguma coisa? Ele falou, sou eu. Ou seja, ele era o compositor, ele compõe, né, compositor músico, e colocou ali, trabalhava ali na loja como, enfim, como voluntário, não sei, mas estava ali e ele ficou muito assim, interessante. Ou seja, eu não tinha nenhum compromisso de achar que a música era boa ou ruim, né? Não sabia nem quem ele era, não sabia nem quem era o compositor de fato, e eu peguei a informação e comprei na época. Mas assim, interessante, me lembrei dessa situação, mas que bom, é legal.
Então, nessa questão de escrever livros, né, a gente sabe que cada escritor tem a sua metodologia, como escreve, quando escreve. E no teu caso, Elizabeth, você tem como o teu processo de escrita, como é que ele é feito, né? Acho que você já falou um pouco, né, do como é que foi feito o romance, mas tem assim um horário ou onde especificamente e tem uma metodologia que você usa, meio que inconsciente para poder escrever, se inspirar, motivar? Por norma, é sempre ao final do dia. É sempre mesmo, é para desligar do trabalho, é uma forma de eu desligar completamente do trabalho, por isso é pensar noutras coisas e não em trabalho. Por norma é sempre ao final do dia, e é, e é mesmo, é o meu estado de espírito, ou uma coisa que eu li, ou uma coisa que eu ouvi, ou uma coisa que eu me lembrei e que ponho, e depois ponho em papel. Depois escrevo, pronto, escrevo. Às vezes são, imaginem, 3, 4 frases, 3, 4 palavras, e depois faço o jogo das palavras, e faço uma frase, por exemplo, só para ter uma noção, ultimamente tenho feito cartas, Ah, mas não cartas, não é para uma pessoa específica, isso. é cartas. Escrevo uma carta para quem quiser ler e um pouco posso estar a falar de uma coisa qualquer, do ano, da vida, e é sempre, por norma é sempre ao final do dia que faço a escrita e vem muito daquilo que eu vivo no dia a dia, as situações do dia a dia, pode nem ser comigo, mas um comentário que alguém disse a alguém que eu ia passar e alguém comentou qualquer coisa e aquilo de alguma forma fez um clique, ter o céu mais escuro ou mais claro. Nossa, é um processo, é assim que eu vou fazendo ao longo dos dias, a forma. Não é dizer, não, vou-me sentar aqui e vou escrever, não. Há dias que não escrevo nada, há dias que sou capaz de escrever uma data de coisas, pronto, depende muito do estado. Por exemplo, ao fim de semana não costumo escrever, por norma. Não, no romance, quando estava a escrever o romance, escrevia ao fim de semana, mas por norma, ao fim de semana não costumo escrever. É mesmo, para mim é mesmo o desligar do trabalho, e para fazer um reset. É por isso que costuma ser sempre ao final do dia. Tens que ter um momento para a mente que descansar um pouco também, né? Um pouquinho. Se bem que a mente nunca para, mas interessante isso, né? Então, é um processo natural, né? Um processo que vai intuitivo, né? Então, quando você tem a vontade e vem as ideias e tal, interessante isso, legal. E, mas olha, então, ainda nessa questão do contexto, né? Dos livros e tal, no contexto do mercado literário lusófono, mas mais em específico em Portugal, né? Estás aí no contexto português. Se puderes compartilhar a tua visão desse contexto, dos livros em Portugal, do mercado literário, o que é que achas, né? Assim, um apanhado geral, tens assim alguma Temos, coisa para me falar? não, eu acho que em Portugal temos bons escritores, tanto escritores, digamos, poetas, por exemplo, um que eu sigo profundamente é o Poeta da Cidade, que já publicou 2 livros. Gosto muito dos poemas que ele publica. Faço uma coisa que não se deve fazer nos livros, que é não é riscar o livro, é o poema tem uma coisa escrita e eu leio aquele poema e aquilo diz-me alguma coisa. E eu escrevo ao lado o que é que aquele poema me disse, por Bom, exemplo. Eh, bom, fa- o livro, pronto, os livros que eu tenho estão todos assim escritos, sei como é que é. basicamente. Faço isso. Uh, eu leio tanto poemas como livros de romance, por exemplo, o Raul Minha Alma, também é um dos escritores a nível de Portugal, como o José Rodrigues Santos também tem vários livros, também leio, como também leio livros de autoajuda. Não, nós temos em Portugal temos escritores para todos, bons escritores e de vários níveis. Eu não escolho só um tipo, é um pouco, olha, gosto daquele escritor, compro aquele livro, há um título que me chama a atenção, compro aquele livro, por exemplo, os de autoajuda, são até livros que eu costumo comprar, são aqueles que me chamam a atenção pelo título.
que eu costumo, e também faço a mesma coisa, escrevo. E os outros também escrevo nos livros, é o pensamento que me vem naquele momento e escrevo nos livros, por isso os meus livros nunca podem ser dados a outra pessoa para ler, digamos, vai ler, mas depois vai ler outras coisas também que não são daquele livro, mas por exemplo, comprei um livro recentemente, disse logo, olha, eu comprei este livro, se alguém quiser ler, tem que o ler agora, porque depois quando eu agarrar nele já ninguém vai ler, já não vai ser possível, já não vai dar para ler, porque eu já estive lá a escrever, a fazer gatafunhos, salvo seja, mas já estive a escrever, por isso mas temos, em Portugal temos muito bons escritores, e que vale a pena serem lidos, e temos um leque enorme. Às vezes não são tão visíveis como se pretende, mas eu costumo dizer para, se quisermos ler, irmos a nível da literatura portuguesa, livros portugueses, podemos encontrar um leque enorme de escritores portugueses digamos, muito boas obras para se lerem, desde poemas até livros de autoajuda, encontramos vários muito bons escritores. Falaste, eu também compartilho do mesmo hábito. Nos meus livros, a maioria deles, no caso, que eu leio, sobretudo os livros que eu gosto muito de metafísica, né, e astronomia, eu faço anotações. Então, assim, tá tudo rabiscado, mas para mim serve. Então, assim, não tem nem como emprestar, porque é muito pessoal e tal. Se alguém me pede emprestado, eu compro. Eu dou de presente, porque o meu, especificamente, é todo. Tem desenhos, tem referência e tal, eu entendo perfeitamente. E falando em livros, né, eu tive recentemente, nas férias agora, no meio do ano, com meus filhos, aí em Lisboa, na livraria mais antiga do mundo, que é a Livraria Bertrand, né, no Chiado. Eu fiquei assim encantado, olha só, a gama de livros e autores. Compramos ali livros do Fernando Pessoa, em português e inglês e tal. A livraria por si só uma atração, não é? Então, assim, Uhum. quando eu tiver lá de novo, em breve, assim, espero, vou tentar buscar novos autores. Enfim, mas isso é muito interessante. E aí, o que eu ia te falar? Já que explicaste, né, o contexto literário em Portugal e a tua metodologia também, como você escreve e tal, se puderes, no caso, dar um conselho para os escritores que estão a começar a jornada deles, no caso, deles e delas, né? Tem algum conselho que queiras dar, que possas dar, alguma dica para quem quer começar a jornada como escritor, escritora? É assim, o meu conselho é ter cuidado com a editora que escolhem, porque há dois tipos de editoras: há as editoras tradicionais e há as outras editoras que não são tradicionais. Ahm, e dentro das que não são tradicionais é preciso ter muito cuidado nas editoras que escolhemos para publicar o livro, o nosso livro. Mas se quiserem publicar, não terem pressa. Uma questão importante é não terem pressa, porque as editoras tradicionais demoram muito tempo a dar uma resposta. Não dão uma resposta imediata, não é? Nós mandamos o livro hoje, o nosso manuscrito, uma submissão, não vamos ter uma resposta para a semana. Não, eles demoram muito tempo a dar uma resposta. Não podemos ter pressa não é, eu mando e vou ter logo uma resposta. Não, vamos ter que aguardar. Editoras demoram 6 meses a responder. Por isso, se acredita na escrita, mandem e esperem o prazo que eles dão, que são 6 meses, para responderem. Se estão com muita pressa, escolham uma editora não tradicional, mas dentro dessas editoras não tradicionais, verifiquem bem as condições, que elas dão. É importante isso, ou publicar de forma independente, e aí pois será responsável por toda a questão do marketing, das vendas, de fazer digamos, os lançamentos, mas se acreditam na escrita, publiquem. Acho que não, uma pessoa não perde, não perde. Então, se acredita naquilo, força, não, acho que não devem meter na gaveta, deixá-los na gaveta. Não, acho que essa dica, né,
é realmente importante, porque senão as pessoas desistem, né? Pode desistir, muitas vezes tem um bom conteúdo ali, tem um bom livro, uma boa escrita. Então, acho que essa é a mensagem, né? Não desistir, não querer ser imediatista, né? Saber que é um processo que é demorado, porque existem as boas editoras, elas analisam, e que é uma coisa boa também para o escritor, né? Então, que bom. Isso acho que é uma ótima dica, né? É confiar no material, mandar para publicar, para ser avaliado e esperar, né? Esperar. É, isso é bom saber. Elizabeth, então, os teus livros, né, os de hoje e os do futuro, no caso, na tua produção literária, tens planos para publicações em outros idiomas? Né? Sei que falas francês, fala inglês, então tens... Ah, digamos, o meu romance, esse acho que é fácil e facilmente será traduzido, não tem problema, porque é um romance, é adaptável, uma adaptação muito fácil. E quem o ler pode. A forma como ele está escrito, a tradução não quer dizer que foi escrita em português, o seu idioma português, pode ser para para qualquer país, não há a língua, não podemos associar a um local. Tá escrito de maneira, só para levantar um bocadinho o véu, não tem locais, nem tem nomes. Não há uma referência a um local, não há referência a nomes de pessoas. É completamente, digamos, sem esse tipo de informação. Por isso, tradução disso para francês ou para inglês, quem o ler em inglês, quem o ler em francês, facilmente pode pensar que está a acontecer em Inglaterra, ou está a acontecer, ou aconteceu em França, não tem isso. Agora, o meu primeiro livro, esse já é mais difícil, a sua tradução, porque tem poemas e a tradução de poemas nunca fica como o original, pode perder o seu sentido. Os pensamentos traduzem-se, mas mesmo assim, mas os poemas é que não é a mesma coisa ler um poema de Fernando Pessoa em português ou um poema de Fernando Pessoa em francês. Não tem nada. É verdade. E, inclusive, eu li alguns e comparei. É um gênio, né? Um gênio da literatura portuguesa e mundial, em verdade, mas eu já vi algumas traduções que ficaram boas, porque é bom, mas perde-se, né? Perde-se um pouco do sentido, porque o jogo das palavras e tal. Mesma coisa também com escritos do Shakespeare, do inglês para o português, não fica a mesma coisa em alguns poemas e tal. Interessante isso, interessante. Mas eu achei muito singular e, sobretudo, interessante não colocar nome de locais, de sítios, né, de ruas, porque então deixa-se até mesmo a própria imaginação do leitor mais fértil, né? Ele pode até trazer aquele contexto, cenário para onde ele está morando, né? Isso é interessante, isso é, gostei, muito bom. Isso é uma boa dica também de escrita, né? É uma boa dica, eu acho, né? Para romance e tal. Poxa, pô, Elizabeth, olha assim, por mim eu ficava aqui mais e mais minutos e horas. Eu sei que seu tempo também é precioso, mas muito bom, né, te ver. A gente se viu acho que foi num congresso, eu, você e o João, né, em 2015, lá em Málaga. Congresso de engenharia, nada a ver com literatura. Mas que bom, então. Espero que a gente possa, né, se ver pessoalmente em breve. E obrigado pelo Também. seu tempo. Parabéns também pela Obrigado, sua eu. produção literária. Assim, realmente, eu quero comprar o quanto antes, sobretudo também o romance, assim que ele tiver, me avisa que eu vou ler. Eu vou ler e já vou Não. começar a colocar nome de ruas que eu queira para aquele contexto, né? Que bom. Ah, eu é que agradeço pelo convite, é muito bom. Tá, obrigado, né? Até a próxima, então. Tchau, tchau. Então, obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos cá mais uma vez no nosso podcast, que nós chamamos de Broadcast.